Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta VET. Você está no curso de Anestesia Geral Inalatória. Essa é a nossa sexta aula, do curso de Anestesia Inalatória, em que a gente vai estar falando um pouco sobre as indicações, da anestesia inalatória versus anestesia total intravenosa, que a gente chama de TIVA. Então, pessoal, antes de falar sobre essa aula, queria estar divulgando aí junto com vocês o nosso curso de anestesia, e de bloqueios que a gente vai estar realizando na Praia de Laguna, em Santa Catarina, nos dias 19 e 20 de outubro. Tá? Então lá a gente vai estar abordando tanto bloqueios guiados com estimulador de nervos periféricos quanto com ultrassom. Então eu vou falar de bloqueios como o TAP block, isquiático, quadrado lombar, o serrate ventral torácico, o nervo pudendo, né? Anestesia tumescente, bloqueios da cavidade oral, bloqueios oftálmicos, bloqueios de orelha e também a peridural. Então, se você quiser, tá aí o contato, você se inscreva para a gente estar fazendo lá um curso prático, hands-on. São 2 dias praticando, nos simuladores, depois em cadáveres e por fim a gente tem ali um procedimento com animal vivo para a gente estar fazendo e demonstrando, como a gente usa ultrassom e estimulador de nervos periféricos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Tá começando aí a nossa sexta aula do curso, total de 12 aulas, Vamos falar um pouco da inalatória e da ativa, falando das indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens de um e de outro método. Tá? Então, tem alguns trabalhos que falam, como o efeito do propofol e do sevoflurano sobre as células cancerígenas, célula natural killer, linfócito T citotóxico, nas funções em pacientes submetidos aí à cirurgia de neoplasia mamária. Então, um trabalho feito em humanos, e aí fizeram uma análise in vitro, tá? Qual que foi a conclusão desse trabalho, Que a anestesia à base de propofol sobre as funções das células cancerígenas, natural killer, linfócito T citotóxico, não diferiram daquelas da anestesia à base de sevoflurano em cirurgia oncológica mamária. Embora estudos científicos básicos, tenham sugerido um potencial benéfico do propofol sobre os agentes voláteis, isoflurano, sevoflurano, durante a cirurgia oncológica, tem pouca evidência clínica para apoiar. Então, a gente tem uma evidência in vitro, analisando células lá em laboratório, que mostra uma função antimetastática do propofol e pró-metastática da anestesia inalatória, mas isso in vitro em laboratório. Tá? Em análise feita com uma população, que foram realmente submetidas, ao câncer, a gente não nota uma diferença estatística significativa entre um modelo anestésico ou outro. Tá? Então, nesse sentido, tá, não tem por que eu deixar de usar um ou outro modelo de anestesia, evitar usar inalatória em paciente oncológico, visando, que poderia causar mais metástase no paciente, tá certo? Então, qual que é a conclusão do artigo, Que os agentes anestésicos, eles devem ser escolhidos com base na interação de agentes anestésicos e várias circunstâncias que estão cercando o paciente e o ambiente no qual esse paciente está inserido, Então, tem a condição cirúrgica, e a gente não pode considerar só o efeito de um único fármaco, de uma série de fármacos, que esse paciente está tomando na imunidade do câncer, como se um fármaco específico, teria um potencial aí de ele sozinho aumentar ou não a probabilidade de causar metástases, Tá? Então, com base nisso, tem um estudo aí que fez um levantamento de vários artigos que defendiam até a função antimetastática do propofol e pró-metastática da anestesia inalatória, julgando que a anestesia inalatória poderia provocar mais metástase. Então, esse artigo fez um levantamento de vários artigos passados
E ele constatou que, na verdade, havia vários vieses, né? Tinha algum viés ou outro ali na formação do artigo que estavam favorecendo mais ativa do que inalatória. Tá? Então, apesar de uma grande variedade de estudo de célula humana, né, como eu falei, e animais in vitro, apoiar fortemente o efeito pró-metastático da inalatória, sevoflurano e isoflurano, e antimetastático, né, do propofol, no caso que é o que a gente usa na ativa, a gente não pode presumir, né, que esses modelos vão ter relevância clínica, tá? Por enquanto não, tá bem? Quando que a gente vai conseguir dizer assim, não, para paciente oncológico com certeza tem que ser TIVA, ou para paciente oncológico tanto faz TIVA ou inalatória. Quando essa série de trabalhos que estão aí no slide, tá, chegarem ao fim, acompanharem essas pessoas, né, esses pacientes por um longo período de tempo, isso é uma coisa que infelizmente a gente não tem na veterinária, né, o paciente oncológico geralmente ele vai ter uma expectativa de vida ali já de poucos anos ou meses, ao contrário da medicina, onde às vezes, né, uma pessoa ainda vai viver mais de uma década após um diagnóstico precoce de câncer e o tratamento bem realizado. Então a gente tem aí estudos, né, que foram já terminados, a maioria deles já foi completado, né, em 2018, comparando o Propofol com o Servo, 2019 também, né, em 2020, comparando o Propofol com o Servo, aí um N mais expressivo de 1.200 pacientes, 2021, 450, né, pessoas envolvidas ali. No ano de 2023, ano passado, né, 2.000 pessoas. Também um outro comparando o Propofol com o Servo em 2023 com 260 pessoas. E aí a gente tem um número grande, né, em dezembro do ano passado, de 8.000 pacientes, né, que estão sendo acompanhados para ver essa comparação. E depois a gente tem 2 trabalhos que ainda estão rodando, né, que ainda não terminaram, está em progresso, que um vai acabar em 2025 e um em 2026. Este 2025 tem 5.736 pessoas, né, que vão fazer esse aí, o objetivo de comparar, né, o estudo do Propofol com o Sevoflurano especificamente. E o último em 2026 com 792 pessoas, onde a gente vai estar acompanhando também, tá? E aí a gente tem vários tipos de câncer, né? Desde todos os tipos de câncer, câncer de colo retal, que há algum tempo vinha falando que o Propofol era melhor que a inalatória, né? Câncer neoplasia mamária também. Então tem vários tipos de neoplasias que a gente vai comparar e vai ver, né, a sobrevida depois ou o risco de metástase entre um modelo anestésico ou outro, tá bem? Então, com base nas evidências atuais, a gente não pode recomendar de maneira clara ou beneficiar um modelo anestésico ou outro, dizer que a ativa é melhor, né, usando Propofol é melhor, ou a inalatória é melhor para paciente oncológico, tá? Então, independente da técnica anestésica que a gente vai estar utilizando, o objetivo sempre deve ser minimizar o estresse do nosso paciente no período, né, perioperatório ali e otimizar o melhor possível a recuperação do paciente, minimizando o estresse dele dentro do ambiente cirúrgico anestésico, tá certo? Agora, pessoal, mudando de assunto, se eu for comparar a anestesia total intravenosa com a anestesia inalatória sobre, né, a parte de pressão intracraniana, né, a parte de hemodinâmica do paciente, que foram submetidos aí à craniotomia, né, qual que é melhor modelo anestésico para eu utilizar, visando em preservar ou tentar reduzir a pressão intracraniana, a pressão de perfusão cerebral, né, evitar que aumente essa pressão aí e aumente a lesão dos pacientes. Então esse trabalho mostra, né, com cerca de um N de 90 pessoas, que o Propofol, comparado com a anestesia inalatória, proporcionou
maior diminuição do edema cerebral e maior redução da pressão intracraniana e também da pressão de perfusão cerebral. Tá? Então aqui fica uma dica, né, clara de que para paciente com alguma doença neurológica, com trauma crânioencefálico, a indicação atual, né, é usar ativa, aqui é mandatório, tá? Visto que a anestesia inalatória também causa vasodilatação e aumentaria, né, a parte ali de edema cerebral, de aumento de pressão intracraniana, tá? Então aqui é uma indicação forte para a gente usar anestesia total intravenosa e evitar usar anestesia inalatória. Beleza, pessoal. Para encerrar, então, o que a gente tem, né, comparando a anestesia inalatória com a anestesia total intravenosa? Tá? É sempre bom lembrar que tanto ativa quanto inalatória vão causar, né, 3 fatores principais, que é a hipóxia, hipotensão e hipotermia, tá certo? Então, eu preciso, né, ter uma boa perfusão tecidual. Nem sempre para o animal estar normotenso está entregando oxigênio aos tecidos, né? Pode ser que tenha uma hipotensão, isso a gente nota um pouco mais com anestesia inalatória pela vasodilatação do que com o propofol, né? E também a perda de temperatura corporal, aí, principalmente, né, porque o animal está entubado, recebendo oxigênio uma temperatura mais baixa, e como principal troca de calor aí é respiratória, acaba fazendo muita troca de calor. E também, né, levando em consideração às vezes que a cavidade abdominal ou torácica não está aberta, acaba perdendo muito a temperatura para o meio, né? Então, comparando a ativa com a inalatória, qual é a vantagem da ativa sobre a inalatória? Como eu acabei de falar, a anestesia total intravenosa ela vai provocar uma maior estabilidade hemodinâmica por não provocar tanta vasodilatação e hipotensão como a inalatória. Então, outra situação é que ela vai causar uma menor resposta endócrina ao estresse cirúrgico, né? A poluição ambiental da sala cirúrgica, né? E pensando no ambiente que a gente falou de contaminação total do ambiente por anestesia inalatória causa dano à camada de ozônio, né? A anestesia total intravenosa praticamente não tem poluição ambiental, né? Mas é bom lembrar que o frasco de propofol, né, aquele restante de propofol e o vidro, também vão ser jogados e descartados em algum lugar. Então, tem que ter muito cuidado para não fazer uma poluição do que sobrou do propofol, né, para fazer o correto descarte do frasco. Tá? Não tem sobrecarga pulmonar, né, visto que não é metabolismo pulmonar como a inalatória, é basicamente metabolismo hepático. E também, né, vai promover uma maior analgesia, mas aí a gente tem que considerar que não é o propofol que está promovendo essa analgesia, né, são os fármacos que a gente faz juntos ali na ativa, analgésicos que está fazendo a infusão intravenosa, né, administração intravenosa de fármacos como os opioides, né, como ketamina e lidocaína associados, né. E a outra vantagem é que não precisaria do equipamento, da toda a estação, né, de anestesia como a gente precisa para promover a anestesia inalatória. E comparando, né, a anestesia total intravenosa com a inalatória, a ativa tem algumas desvantagens, que é o quê? O plano anestésico, né, para superficializar o paciente, para ele recuperar de uma anestesia, é mais lento comparado com anestésicos inalatórios, né? Também eu tenho que considerar um efeito cumulativo na maioria dos medicamentos, né? Tem algumas exceções aí, como remifentanil, né? Mas a maioria deles vai ter um efeito cumulativo no organismo. Também eu não tenho informações farmacodinâmicas e farmacocinéticas dos medicamentos para pacientes que têm algum tipo de doença, né? Eu tenho esses modelos basicamente baseados em animais saudáveis, né? E eu tenho aí como o principal, né, metabolismo o sistema de biotransformação, que é hepático. Então, uma contraindicação seria naqueles pacientes hepatopatas graves, né? Paciente que tem shunt portosistêmico, por exemplo, já fica uma contraindicação de fazer ativa. E a outra coisa
é que a excreção basicamente é renal. Então, pacientes nefropatas, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de anestesia, né? Principalmente se é anestesia total intravenosa. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa sexta aula, apenas falando aí algumas indicações e contraindicações, né? Algumas vantagens e desvantagens entre anestesia total intravenosa e anestesia inalatória. Muito obrigado e até a próxima aula.